Olá, essa aula vai ser a respeito de arquitetura na área de saúde. A arquitetura na área de saúde tem três pilares muito importantes, e são pilares que você precisa considerar para ter um sucesso com o seu consultório ou clínica. O primeiro pilar é a escolha do melhor ponto para montar o seu consultório ou clínica. O segundo pilar é a aprovação do projeto de arquitetura na vigilância sanitária, fazer o projeto de acordo com as normas para que ele possa ser aprovado na vigilância sanitária. E o terceiro pilar é a decoração humanizada do seu consultório ou clínica, focando o perfil do público que você atende. Nós vamos falar de todas elas, eu vou focar um pouco mais na decoração humanizada, é um ponto muito importante, os outros dois também são, mas aqui eu vou focar um pouco mais na decoração humanizada e vamos falar um pouco de cada uma delas para que vocês tenham clareza na hora de montar o seu consultório ou clínica, como é que você deve proceder. Então, primeira coisa a se fazer, o primeiro pilar, que seria a procura do melhor ponto, do ponto ideal para você colocar o seu consultório ou clínica. Como fazer isso? Antes até de fazer esta escolha do ponto, vamos pensar, porque a gente precisa sempre planejar o que vai ser feito. Então, se você vai procurar um ponto, quais são as informações que você precisa ter para que esse ponto seja escolhido da maneira adequada? Então, pare e pense, qual é a especialidade que você atende? Então, essa especialidade vai gerar também um mix de serviços que você oferece para o seu cliente. Você pode ser, por exemplo, um dermatologista que trabalha com dermatologia clínica ou com dermatologia estética. Isso já determina um tipo de serviço, um tipo de mix que você vai oferecer para os seus clientes. Vamos continuar com esse exemplo de um dermatologista. Vamos dizer que fosse um dermatologista que trabalha com estética. E ele vai oferecer estética facial, estética corporal e consultas. E qual é o público que este médico pode ter escolhido nesse nosso exemplo? Clientes, na maioria mulheres, de classe média, média alta. Então, depois de você definir o seu público e o mix de serviços dentro da especialidade que você atende, aí sim você pode começar a pensar a melhor localização para o seu consultório ou clínica. Nesse exemplo que a gente estava pensando, qual é a melhor localização dentro de uma cidade para esse público, né? Mulheres sofisticadas, mulheres de classe média alta que vão procurar por dermatologia estética. Você vai perceber que essas mulheres, elas preferem muito mais locais em bairros mais nobres, com facilidade de acesso, com estacionamento disponível na clínica. Então, você começa a perceber que o seu público-alvo determina muitas das características que o ponto que você está procurando precisa ter. Vamos pensar diferente. E se fosse, então, uma clínica de odontologia que atenda todas as especialidades a um público mais simples? Vai atender um público simples da periferia, com preços mais baixos, que tem coerência com esse público que vai ser atendido ali. Então, qual seria a melhor localização? Será que seria a mesma localização daquela clínica lá, que a gente estava dando exemplo de dermatologia estética? Acredito que não, né? Não daria certo. Então, vamos pensar, seria um local de grande passagem de pessoas. Você vê que esse público ele vem para a clínica muito de ônibus, de metrô. Você vai ter que estar perto desses locais de transporte coletivo. E precisa de muita visibilidade, que a outra já não precisaria. Então, a coerência que você precisa ter nessa escolha do ponto, na escolha do local, né, do endereço onde a sua clínica vai ficar, tem tudo a ver com esse perfil do público-alvo. E vocês vão perceber que ao longo da aula eu vou falar muito dessa questão do perfil do público-alvo, porque é o que determina se um projeto de arquitetura vai estar coerente e se vai ter sucesso, né, se vai agregar para você, agregar valor no serviço que você oferece, é essa questão de você atender bem o seu público-alvo. Então, esse primeiro pilar, que é a escolha do ponto. Primeiro é a localização. Depois, você tem que ver se o local tem a área adequada que você precisa para montar o seu consultório. Dando um exemplo novamente, né? Se você vai montar uma clínica, por exemplo, de oftalmologia. Nessa clínica de oftalmologia,
você tem aí também o público que você vai atender, vamos dizer que ela vai atender um público de convênio, então ela tem um fluxo maior de pessoas chegando, eu preciso de ter uma sala de estar grande, isso precisa estar contemplado na área que eu vou gastar para fazer o projeto. E uma outra pergunta, né, aquela que eu já tinha falado, o mix de serviço que vai ser oferecido para o seu cliente nessa clínica de oftalmologia. São consultas, consultas e pequenos procedimentos, consultas e alguns exames, consultas, pequenos procedimentos, exames e cirurgias, porque na hora que você faz esse mix que vai ser oferecido, se você fala, vamos ter aqui nesta clínica também pequenas cirurgias, um centro cirúrgico ambulatorial, que pode atender, dependendo do tipo de cirurgia, uma clínica de oftalmo, ele tem no mínimo 90 metros quadrados só de centro cirúrgico com todos os apoios que ele precisa. Não estou falando de procedimentos simples que podem ser feitos em consultório, não. Estou falando de pequenas cirurgias que vão demandar um centro cirúrgico. Então, não adianta você procurar um ponto para montar essa clínica que tenha, por exemplo, 60 metros quadrados. Se só de centro cirúrgico você vai precisar de 90 e depois todo o restante, todos os consultórios, todas as salas de exame, todos os apoios que a vigilância exige, então você tem que calcular quantos metros quadrados este local precisa ter. Essa é uma segunda etapa. Então você já vai saber, você precisa de um ambiente, que pode ser salas de prédio, pode ser uma casa no térreo, mas que tenha tantos metros quadrados, né, X metros quadrados, em uma localização que tenha tais características. Então, é assim que você procura o ponto ideal. É claro que cada tipo de especialidade, cada tipo de serviço que é oferecido, vai demandar algumas outras especificidades que a gente tem que olhar caso a caso. Por exemplo, se você está montando uma clínica de odontologia em um conjunto de salas de um prédio, é importante que você veja como é que você vai passar a tubulação das cadeiras. Não adianta você ter o local ideal, o endereço está perfeito, a área está num tamanho perfeito, mas você não consegue fazer a instalação das cadeiras. Porque se você for fazer, teria que elevar o piso, a vigilância sanitária não aceita que tenha degrau na clínica, não aceita que tenha nenhum desnível, você não consegue colocar uma rampa, a rampa inviabiliza o seu projeto, e o cliente de baixo, né, o cliente de baixo, o vizinho de baixo, ele não vai deixar você passar a tubulação pelo teto dele, que é também uma possibilidade. Então, esse ponto fica inviável para você, apesar de parecer que era um ponto ideal. E, mesmo em clínicas que não são de odonto, se você demanda um segundo sanitário e a sala tem um sanitário só, você tem que ter um rebaixo de piso para te possibilitar fazer essa instalação. Então, veja que, dependendo da quantidade de sanitários que a sala tem, dependendo do tipo de instalação que deve ser feita para os equipamentos que você usa, então são muito específicos e têm que ser estudados caso a caso, mas essa procura do ponto, vocês perceberam que tem uma lógica, é uma lógica bem clara, e você tem que seguir essa lógica para conseguir ter o seu local de acordo, não ter área a mais, que você vai pagar por uma área que você não precisa, né? Uma área muito maior do que você precisaria ter para a clínica. Pior ainda é você ter uma área menor do que você precisaria ter para a clínica, e na hora que você vai fazer o projeto não cabe, porque não adianta também você pensar que a sua clínica, o seu consultório, ele funciona só com a sala clínica, né? Então, eu tenho tantos consultórios, uma sala de espera, um banheiro, e isso é a clínica. Não é assim. A vigilância, ela exige depósito de material de limpeza, ela exige sanitário para os funcionários, ela exige que você tenha uma área para guardar pertences dos funcionários, escaninhos para os funcionários. Então, tem várias exigências, e é claro que quanto maior a clínica, quanto mais complexo o serviço, né, que é oferecido, maiores são as exigências. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. E você escolhendo bem esse local, você tendo essa clareza de que o seu ponto está bem escolhido. O segundo, nós passamos para o segundo pilar da arquitetura humanizada, da arquitetura para a área de saúde, que é a aprovação do projeto na vigilância sanitária. Não é a única aprovação que você precisa. Muitos clientes confundem muito isso do que é a aprovação. Então, se você está construindo uma clínica a partir do terreno,
você vai ter a aprovação da construção na prefeitura, no setor de planejamento e obras, você vai ter a aprovação na vigilância sanitária, que vai não aprovar a construção em si, que isso é a prefeitura que faz, mas você vai ter a aprovação dos fluxos internos da clínica, se eles estão corretos, se eles estão de acordo com a RDC 50, que é a norma que cuida disso, né, que vai falar de acessibilidade, de dimensões mínimas, de fluxo de limpo e sujo. E você tem que fazer essa aprovação também no Corpo de Bombeiros. Algumas vezes o conselho de classe pede para também visualizar como é que você está fazendo o projeto, o gerenciamento de resíduos sólidos. Então, não é alguma coisa, não é um projeto simples de ser feito, é uma empreitada complicada e que você tem que saber todos os caminhos que você vai ter que passar. Mas falando aqui da aprovação na vigilância sanitária, porque é desse tipo de projeto, é o projeto da área de saúde que a gente está comentando aqui. O que é mais importante para você olhar num projeto para garantir que ele seja aprovado pela vigilância sanitária? Primeiro, a norma que ela é usada e ela é seguida no Brasil todo é a RDC 50 de 2002. Se você entrar no site da Anvisa, que é o anvisa.gov.br, você encontra lá esta RDC 50 de 2002. Ela é uma norma até muito bem feita, muito clara. O que ela tem de confuso é que ela foi elaborada para se fazer o projeto de um hospital. Então, quem vai fazer um projeto de um hospital, seguindo aquela norma, está tudo muito claro, ela fala exatamente os tamanhos de salas, como que essas salas devem ser, se tem que ter água fria, se tem que ter água quente, que tipo de instalação que tem que ter, é muito clara. Tem uma tabela ali no finalzinho desse livreto, que é a norma, e deixa tudo muito claro. As coisas ficam complicadas quando você quer fazer uma clínica. Uma clínica não é um hospital. E a RDC 50 não fala de clínica, não foi para isso que ela foi elaborada. E quando você vai fazer, por exemplo, uma clínica odontológica, aí muito menos. Ela não tem nada ali falando de clínica odontológica. Então as pessoas, os meus clientes costumam me perguntar o seguinte: mas como que a gente vai seguir essa norma se ela não fala de clínica médica e ela não fala de clínica odontológica? Por que ela está sendo seguida? Porque é a única diretriz que a gente tem. Então, o que você tem que fazer é saber interpretar aquela norma para aplicar no projeto de uma clínica. Se ali fala de sala de espera de hospital e me fala quantos metros quadrados eu tenho que ter por pessoa numa sala de espera de hospital e quanto que eu preciso para fazer o registro de pacientes da sala de espera do hospital, eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu coloco exatamente aquela metragem que está lá e levando para a vigilância não vai ter nada para questionar, porque eu segui exatamente aquela metragem que está lá, que foi feita para o hospital. Ou então você vai ter que arrumar uma argumentação para explicar para o fiscal que eventualmente a sua sala de espera é um pouco menor do que aquela que está lá, porque é uma clínica que tem um fluxo muito menor, que tem um funcionamento diferente, que não tem uma área tão grande quanto a de um hospital. Então você tem que ter uma lógica para conversar com o fiscal e mostrar para ele que não existe risco, não existe nenhum risco para o cliente, para o paciente que está sendo atendido na clínica, que seja um pouco menor naquela situação ali. Ele pode aceitar ou não. E os fiscais, eles são muito bons, porque eles conhecem a norma e eles entendem muito de biossegurança também. Eles vão aceitar o que for de uma argumentação inteligente, uma argumentação que tenha fundamento. Ele não vai aceitar se você chegar e falar, não coube, eu tenho uma área pequena, então, em função de minha área ser pequena, não cabe colocar como está na norma e por isso ficou desse tamanho que está. Isso ele não vai aceitar, isso não é argumentação para você apresentar um projeto. Se você tem um imóvel e vai fazer uma reforma, em reformas, desde que o fiscal aceite, né, a norma deixa que você tenha 5% de tolerância no tamanho dos ambientes. Então, é bem claro ali na RDC 50 que os corredores de clínica têm que ter no mínimo 1,20 m de largura. As pessoas reclamam muito disso, mas tem uma lógica para esse pedido da vigilância.
1,20 m é o que você precisa para ficar lado a lado com uma pessoa, por exemplo, para amparar um cliente seu que precise desse amparo. É 1,20 m que é necessário. Mas se for um imóvel existente e que seja uma reforma que você está fazendo, a tolerância de 5% me leva 5% a menos, né, 1,20 m, eu chego em 1,14 m. Então, se é uma reforma, eu posso argumentar com o fiscal. Eu coloquei o corredor de 1,14 m porque eu considerei esses 5% de tolerância. É claro que ele vai aceitar, né, provavelmente ele vai aceitar, porque a norma deixa, já tem isso esclarecido lá. Mas eu tenho visto em alguns projetos corredores com 80 centímetros de largura, com 87, com 90, com 1 metro. Isso não adianta. Não adianta pedir, porque em alguns corredores não passa uma cadeira de rodas. Então, não tem sentido, o fiscal não vai abrir mão. Então, como é que é a aprovação desse projeto? É muito simples. RDC 50 em mãos, portarias estaduais, que podem ter portarias, por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem uma portaria para odontologia para a cidade de Belo Horizonte, tem uma portaria para odontologia para o interior de Minas, que é ainda mais exigente do que a portaria de Belo Horizonte, e mais exigente do que a RDC 50. Nesses casos, né, os clientes me perguntam, então eu vou seguir qual norma? Sempre você vai ter que seguir a que for mais exigente. As pessoas acham ruim, mas é assim, né? Eu tenho duas normas que elas se esbarram numa mesma localização. Por exemplo, uma cidade do interior de Minas. Se a RDC ela é mais leve para esse caso, eu vou usar a do interior de Minas, que é mais exigente. E a gente tem que fazer isso, né? Você faz, as pessoas podem achar ruim, reclamar, mas depois que tem um projeto bem feito e tem como fazer, é só você observar. Quando você tem uma sala, existem mais de 1000 maneiras de resolver um projeto naquela sala ali. Com certeza, uma dessas maneiras, ela dá para ser aprovada pela vigilância. Então, é só ter tempo, pensar com cuidado, conhecer as normas e fazer o projeto direitinho. Depois que você tem essa aprovação, é um presente. É um presente porque, além de você ter a aprovação da vigilância, você ainda vai ter um local que funciona com ergonomia, que tem tudo o que você precisa. Se precisar lavar um pano de chão, tem um local para lavar o pano de chão. Porque o que é mais esquecido nos projetos é o depósito de material de limpeza, e depois no dia a dia não tem uma pia que seja possível lavar um pano de chão. Porque você vai ter a pia da esterilização, você vai ter a pia da copa, você vai ter a pia do banheiro de clientes, e acaba que não tem nenhuma, né? Avisando para vocês que nem a pia do sanitário de funcionários, ela é uma pia que a vigilância aceita que se lave pano de chão. Então, vamos pensar, né? Nós pensamos em 2 pilares, a escolha do ponto, né? Escolhi o ponto correto, fiz o projeto de acordo com as normas e aprovei na vigilância sanitária. Será que agora está tudo perfeito, né? Será que agora a minha clínica já está assim, o sucesso está garantido? Não. Então agora você vai ter que parar de novo, pensar, e vamos pensar quem é o seu público-alvo. Quem é que você vai atender nessa clínica? Porque a aprovação na vigilância sanitária te garantiu uma ergonomia, uma qualidade funcional. Mas será que essa qualidade funcional garante a pessoa que vai ser atendida ali vai ficar satisfeita? Garante que o espaço está adequado ao cliente que vai ser atendido? Porque quando você tem uma planta baixa, né, de uma clínica, quando você tem uma planta baixa de uma casa, quando você tem uma planta baixa de um hotel, você vê um plano em 2D, você não faz a menor ideia de que cor que vai ser a parede, de como é que vão ser os sofás, de como é que vão ser as cadeiras, as luminárias. E tudo isso é o que compõe a qualidade psicológica do ambiente. Então, uma planta baixa bem feita não garante que a sua clínica vai ser confortável e agradável para o cliente. Garante apenas que ela vai ser aprovada na vigilância sanitária. Nós temos que começar por isso, é importante que seja feito. Não é tão fácil assim de fazer, mas é possível. Mas esta outra parte, essa qualidade psicológica, ela depende muito de qual cor que eu vou colocar na parede. Então, será que é a cor da moda? Será que é a cor que eu gosto?
Será que é a cor que eu, como arquiteta, gosto? Será que é a cor que você, como profissional dono da clínica, gosta? O estilo, a beleza, será que é o que eu acho bonito? É o que você acha bonito? Como é que isso funciona? Então, a regra é muito simples. Inclusive, se a gente para pensar, né? Se você parar para pensar, você vai ver, poxa, isso é tão óbvio, mas que coisa, né? Por que que a gente nunca tinha pensado nisso antes? A regra é, vamos fazer de acordo com o perfil do seu público-alvo. Então, voltando lá naqueles exemplos que eu dei ali no início, né? Quando a gente estava procurando o ponto. Se você vai fazer uma clínica, por exemplo, de dermatologia, para dermatologia estética, para mulheres sofisticadas de classe média, média alta, classe alta. Como é que vai ser esta clínica, depois que ela foi aprovada na vigilância sanitária, como é que vai ser a decoração dela? Então é muito óbvio que essa clínica tem que ser sofisticada, ela tem que ser elegante, ela tem que ser agradável, ela tem que ser um local que a pessoa se sinta muito bem, que seja parecido com os outros ambientes que essa pessoa tem costume na vida dela. Essa pessoa ela tem um gosto estético que está muito estabelecido. Ela vai em lojas que agradam a ela pela fachada. Ela vai em shoppings que são os shoppings que agradam a ela. Ela dificilmente você vai encontrar esta pessoa, né, essa mulher sofisticada, que é o público dessa clínica, entrando numa lojinha de periferia ali perto da rodoviária. É muito difícil acontecer uma coisa dessa. Então, existe uma certa coerência. Se você vai projetar para esse público, então vamos prestar atenção o que é que esse público valoriza em questão de estética e vamos construir essa clínica de uma maneira que esteja esteticamente agradável para este público. Mas vamos pegar o outro exemplo que eu dei, que era um outro exemplo lá no outro extremo. A clínica de odontologia, que atende todas as especialidades e que tem um valor, né, um valor de serviço que é um pouco mais baixo, que é o que o público da periferia pode pagar, e é uma clínica que pode estar também com muito sucesso, é só um público determinado que ela escolheu. Não significa que quem escolheu trabalhar para o público mais sofisticado vai ter mais sucesso do que quem escolheu trabalhar com o público mais simples. Essa lógica não existe e muitos dos nossos clientes comprovam isso. Então, o que é que tem que ser? E tem que existir uma coerência. Se você está montando uma clínica para o público mais simples, nesse nosso exemplo aqui, uma clínica de odontologia, né? Claro que pode ser outras especialidades, é só para a gente ter um exemplo para poder definir melhor. Então, uma clínica de odontologia que atenda a todas as especialidades, que atenda na periferia pessoas mais simples. Como é que ela deve ser? Será que eu, como arquiteta, quando vou projetar essa clínica, eu tenho que pensar em todo o gosto estético que eu tenho, que eu desenvolvi ao longo de todos os anos trabalhando com arquitetura? Ou será que eu tenho que respeitar o que aquelas pessoas lá da periferia entendem como bonito e fazer essa clínica dentro do que elas gostam? Então, eu vou fazer essa clínica dentro do que elas entendem como bonito e respeitando que cada um tem uma estética, cada um tem o que é bonito. Não existe um bonito universal. Que eu fale que é bonito, que você concorda que é bonito, que qualquer pessoa no mundo eu vou pegar e vou falar, não, olha, isso é bonito, e a pessoa vai concordar comigo. Ainda mais no Brasil, né? O Brasil é enorme e a gente tem culturas diferentes aqui dentro que, inclusive, determinam o que é bonito, o que é agradável, o que é confortável para determinados públicos. Então, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe e é muito importante que seja assim. É por isso que você encontra clínicas que não têm sucesso, se você considerar, é claro que pode ter outros problemas, mas eu estou vendo só pelo lado da arquitetura, você pode considerar essa clínica não tem o sucesso que ela poderia ter, porque ela foi criada para atender um público sofisticado e ela não tem nada a ver com a sofisticação que esse público tem no restante da vida dele. Ou então o contrário, que eu acho terrível. Então você tem uma clínica que atende pessoas simples, e a clínica era simples também, e de repente em uma reforma, por um engano, essa clínica ficou sofisticada da noite para o dia, porque foi reformada, porque foi colocada uma estética que todo mundo quer impor, que é a estética que está na moda, que é a cor que está na moda, que é a forma que está na moda, e os clientes somem. Por que que eles somem? Porque aquela clínica não tem mais a ver com eles, não é mais um local agradável para eles. E pior do que isso, se ela ficou mais sofisticada do que
todo o restante que eles têm costume, olhando da fachada, o cliente tem certeza que vai pagar mais caro quando ele entrar, quando ele perguntar o preço do tratamento, subiu, aumentou. Muitos profissionais falam o seguinte: olha, aconteceu isso comigo, mas eu acabei exagerando na reforma da clínica, perdi um pouco o contato com a minha clientela, mas tem um detalhe: eu não aumentei o preço dos meus serviços, eu inclusive abaixei o preço. Só que não adianta, né? Por trás de uma fachada sofisticada, o que é que tem? Um serviço sofisticado com preços altos. Então, é muito importante. A decoração humanizada, ela não é uma decoração simplesmente de área interna de clínica, ela não é uma decoração de sala, de consultório, ela também é uma decoração de fachada. Se você errar a fachada, o seu cliente não entra, ele não chega até você. Inclusive, se você tem uma clínica, olha como que as coisas são óbvias, né? Como são, se a gente para pensar, a gente chega na conclusão correta. Se você tem uma clínica que já está montada e você está pensando em fazer uma reforma, então presta bastante atenção. Quem é o seu público e qual o limite que essa reforma pode ir, até que limite ela pode chegar. Senão você pode perder clientes. E na hora de você fazer essa reforma, se você não tiver como fazer tudo de uma vez, porque isso acontece muito, né? Eu já atendi 4 mil e poucos clientes nesta área de saúde. Isso acontece demais. As pessoas falam: o meu sonho é fazer, mas eu não tenho como fazer essa reforma toda de uma vez só. E aí eles querem começar pela fachada. Olha que coisa impressionante, que erro que é isso, né? Se você começa pela fachada, o cliente vê aquilo bonito demais. Se tiver muito bonito, além do que ele esperaria que fosse, talvez ele nem entre mais. E lá dentro continua sendo a mesma clínica, foi só a fachada que mudou. E outra coisa, né? Se a fachada ficou adequada agora, antes a clínica não era legal para o seu cliente, isso foi um ajuste e agora está adequado para o público que você atende. A pessoa olha e fala: que lindo, essa clínica agora está à minha cara. Na hora que ela entra, a sala de estar é a mesma coisa, a sala de espera lá de cliente, que a gente nem chama de sala de espera, a gente chama de sala de estar. Ela continua como era antes, ela é a mesma sala. O seu consultório é a mesma sala. Então, o cliente pode até se sentir enganado. Olha, eu achei que essa clínica aqui era uma gracinha, na hora que eu entrei, como que ela está? Então, se você não tem uma condição de fazer a reforma toda de uma vez só, né, dentro dessa decoração humanizada, eu vou te dar um conselho. Comece pelo seu consultório. Faça o seu consultório ficar de acordo com o perfil do seu cliente, bem humanizado, bem de acordo com o que o seu cliente gostaria que fosse. Depois, você faz a sala de estar de clientes e o banheiro de clientes. E, por último, a fachada. Porque, imagina, a sua fachada continua a mesma coisa, a sala de estar continua a mesma coisa, mas vai ser uma bela surpresa para o seu cliente quando ele chega na sua sala, no seu consultório, para te conhecer, e ali ele tinha uma expectativa e, de repente, a expectativa, sabe, foi superada. Ele te conheceu dentro de um local, do local mais agradável da clínica. Então, começa por dentro e chega aqui do lado de fora. A decoração humanizada, ela é muito importante. E essa decoração humanizada é quando você chega num local e você, como cliente, você já deve ter vivido isso muitas vezes, quando você vai ao dentista, quando você vai ao médico, quando você vai ao veterinário, quando você vai a uma loja. Você chega em um local e você olha e fala: poxa, que lugar gostoso. Que gostoso esse lugar aqui. E se a pessoa te pergunta por que você gostou, você nem sabe explicar por quê. E de vez em quando acontece o contrário, né? Que é o que a gente não gosta que aconteça de jeito nenhum, e é o que a gente vem ajustando por aí. Quando você chega em um local, que seja um consultório de um profissional de saúde, ou em qualquer local, um hotel, e você entra e fala: poxa, que lugar é esse? Onde é que eu fui cair? Então, veja como que a arquitetura, sim, ela fala do valor, né, do que é oferecido, ela fala do valor da comida de um restaurante. Se você chega no banheiro do restaurante e o banheiro está caindo aos pedaços, está com mau cheiro. Então, veja isso. Primeiro, você escolhe o ponto, com cuidado e tendo foco no perfil do público que você escolheu atender, no mix de serviços que você vai oferecer dentro da sua especialidade, escolha a área corretamente, escolha o local corretamente. Depois que você tem essa certeza de que o ponto, né, a localização e a área
daquele espaço está adequado para a sua clínica, então faça o seguinte: faça o projeto de acordo com as normas da vigilância sanitária. Faça com que tudo funcione muito bem e aprove na vigilância. Depois de aprovado, nunca construa uma clínica antes de aprovar na vigilância sanitária. Porque, a menos que você faça seguindo aquelas normas lá para um hospital. Se você tiver essa clareza, né, tudo que está no hospital está ali na sua clínica. De vez em quando a gente não consegue isso. Então, antes de construir a clínica, aprove o seu projeto. Depois que ele está aprovado, aí sim, você pode pensar em chamar um construtor para construir a clínica e fazer a decoração. Então, depois que você escolheu o ponto, que você aprovou o seu projeto na vigilância sanitária, faça uma decoração com foco no público que você escolheu atender. Se você escolher um público simples, faça uma clínica simples. Se você escolher um público sofisticado, faça uma clínica sofisticada. Se você escolher um público jovem e sofisticado, né? Olha a lógica, uma clínica jovem e sofisticada. É assim, né? É simples, é só parar, pensar e fazer nos mínimos detalhes, tudo planejado direitinho. Foi um prazer estar aqui com vocês.